Olá, meu nome é Amir. A maioria dos trabalhadores, dos frequentadores da Casa do Caminho me conhece. Sou um dos palestrantes da casa. E hoje aqui, graças à tecnologia, graças a esses meios que nos permitem o encontro à distância, podemos não ficar tão distantes assim. Podemos ficar ligados mentalmente, podemos ficar ligados em sentimento, em pensamento, falando de Jesus, falando um pouco da bondade e da misericórdia divina, mesmo em tempos de quarentena. Em sequência daquilo que a gente conversou ontem, hoje nós vamos falar um pouquinho do sábado de Aleluia, assim que fizermos a nossa prece. Deus nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esses momentos de contato, por esses momentos em que podemos estar na companhia dos teus mensageiros, Pai. Pelo teu poder, pelo teu amor, pelo amor do nosso Mestre Jesus, para recebermos deles as inspirações, os passes para a nossa vida diária, para a nossa proteção nesses tempos que estamos vivendo. Que possamos, Senhor, fazer boas reflexões sobre a tua bondade, a tua misericórdia a partir de agora. Graças a Deus. Hoje é aquele dia que a cristandade, ao longo dos séculos, foi denominando Sábado de Aleluia, que é o dia entre a Sexta-feira Santa, o dia da Paixão de Cristo, e o dia do Domingo de Páscoa. E hoje, agora é um pouco mais difícil nós vermos isso, mas por muito tempo a gente andava na rua, né, no Sábado de Aleluia, e era comum nós vermos nos postes que estavam espalhados pelas ruas, um boneco de pano, ali uma representação ali do que seria Judas, e as pessoas ali com paus, com pedras, colocando fogo, iam colocando ali o seu ódio em cima da figura de Judas. E o Sábado de Aleluia foi tendo, ao longo do tempo, muito a ver com isso, né? A gente também disso pode tirar algum ensinamento. Porque se a gente tem raiva de Judas, é pela traição que ele fez com Jesus. Esse mesmo Jesus que foi traído, quando questionado por aqueles que estavam apedrejando a mulher adúltera, quando questionado ali se ela deveria ser apedrejada ou não, colocaram Jesus ali numa sinuca de bico, né? Porque se ele fala uma coisa, ele estaria contrariando uma coisa, se ele fala que sim, estaria contrariando uma coisa, se fala que não, estaria contrariando outra. E aí ele, naquelas respostas sábias, como só ele daria, ele fala, aquele de vós que estiver sem pecado, ou seja, sem culpa, sem erro, que atire a primeira pedra. E aí a Escritura fala que eles foram, aqueles que estavam com as pedras na mão, eles foram largando um a um as pedras e foram embora, sendo os mais velhos primeiro. E aí quando a gente pensa com toda essa raiva, seja em Judas, né? Nós usamos aqui a figura de Judas pela exemplificação do Sábado de Aleluia, mas quando nós pensamos com raiva, seja em Judas, seja em qualquer outra pessoa de quem tenhamos raiva, ódio, mágoa, será que a gente tem condição de atirar a primeira pedra? Será que nós temos envergadura moral, isenta de culpa, isenta de erro, para atirar nele a primeira pedra? Em quem quer que seja. Experimenta fazer diferente. Porque o perdão vai beneficiar, muito mais do que beneficiar o culpado, vai beneficiar aquele que perdoa. Quando nós perdoamos alguém, nós estamos abrindo mão de carregar lixo dentro da alma. A mágoa e o ódio são lixos que nós carregamos dentro da alma. Dentro de você não pode haver alguma coisa que te torne impuro. E esse lixo da mágoa, do ódio em cima do outro, é o que nos torna impuros. E a gente não deve carregar isso dentro da gente, né? E aí a gente pensa, não, mas o Amir está falando isso, o outro também, palestrante, quem quer que seja, fala isso porque ele não sabe o que o outro fez contra mim. Porque o outro foi muito injusto comigo. O Amir está falando para mim, me aconselhando a perdoar o outro, porque ele não sabe o que o outro fez comigo.
Se ele soubesse o que o outro fez comigo, ele não falaria isso, porque o outro foi muito injusto comigo e por isso eu não perdoo. E aí eu te convido para uma reflexão. Tudo bem, o outro realmente talvez tenha sido injusto com você. Mas aquele que Jesus recomendou que perdoássemos, não até 7, mas até 70 vezes, 7 vezes, até perder a conta. Esse que ele recomendou que nós perdoássemos por nosso próprio bem, são os justos? Ou são aqueles que erram até da maneira mais injusta contra nós? Porque se nós procurarmos dentro da nossa consciência, nós vamos achar muitas situações em que também nós agimos de forma injusta com o outro. E é por isso que ele coloca na oração do Pai Nosso o preço do perdão. O preço do perdão, de você conseguir o perdão, é você conseguir perdoar o outro. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não sou eu, somos nós. Nossas dívidas, nossos devedores. Sempre erramos em conjunto. Dificilmente vai ter um culpado só em cada uma das histórias que nos fazem, muitas vezes, ficar tão magoados e ficar nos sentindo senhores de não perdoar o outro. O outro é difícil demais, o outro é muito injusto, o outro é difícil demais. Bom, se a gente está achando que o outro é difícil demais, é porque nós não somos. Talvez. E se nós não somos, será que Deus está esperando um pouco mais de bom senso e de misericórdia dele, que é tão injusto, segundo o nosso pensamento? Ou de nós? Se o outro é tão injusto, tão ruim, tão difícil, de qual dos dois será que então Deus espera? Supondo que isso seja verdade. De qual dos dois Deus está esperando um pouco mais de bom senso, um pouco mais de discernimento? Daquele que é tão injusto? Ou de nós que já nos julgamos, ao menos, sabedores das verdades divinas? Né? Porque, como disse Jesus, se você for pensar aqui, só teria que perdoar aqueles que erram pouco, ou aqueles que erram de uma maneira não tão injusta, ou aqueles que são mais fáceis, talvez Jesus nos diria, mas não fazem os publicanos também o mesmo? Se até os publicanos conseguem perdoar essas que são mais fáceis, é porque nós que já estamos na casa do Pai, né, que já estamos pelo menos recebendo tanto ensinamento e tantas bênçãos do alto, no conhecimento, tantos exemplos, talvez Deus esteja esperando um pouco mais de nós. Vamos aqui trazer uma historinha trazida aí pelo plano espiritual também, né? A gente começou falando aí do sábado de Aleluia, falando de Judas, que tem esse significado, né? De lidar com a culpa. Hoje é aquele dia em que se voltam os olhos para Judas, aquele que estaria cheio de culpas. No sábado de Aleluia se voltam as atenções para aquele que estaria cheio de culpas. E eu gostaria de trazer aqui, baseado num texto do plano espiritual do Espírito Maria Dolores, onde ela diz o seguinte, que depois de ter passado muito tempo sobre aqueles quadros sombrios da crucificação ali, consumido naquelas culpas, né? Judas, né, traidor, que traiu o mestre, cego, lá no além, está cego lá no plano espiritual, nas regiões inferiores, solitário, profundamente triste. Numa região inferior, ou seja, a paisagem também era triste, o céu nevoento, escuro. Moído de remorso e sofrimento, ele se sentou e as lágrimas brotaram ali quentes dos seus olhos naquela melancolia. E nesse instante onde Judas se punha a chorar, aparece uma nobre senhora, vinda de planos superiores, envolta em luz, em celestes esplendores, que ele quase nem conseguia lidar, não conseguia perceber. Ela chega, essa senhora, e afaga ali carinhosamente a cabeça de Judas. E ela diz para ele, meu filho, por que choras? E ele fala, por acaso você não sabe quem eu sou? Sou um morto-vivo. Eu me matei, né? Todos devem saber que Judas, após aquele infeliz episódio, ele se suicidou. Ele diz, eu me matei e novamente estou de pé, estou vivo, sem consolo, sem lar, sem amor, sem fé. Não ouviste falar de mim?
Sou Judas, o traidor, ali consumido pela culpa. Fui eu que aniquilei a vida do Senhor. E ele fala, a princípio julguei poder fazê-lo rei. No fundo era essa a intenção dele. Ele tinha uma concepção equivocada, mas queria fazer de Jesus um rei. Mas na concepção do mundo, né? É isso que ele queria. Mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e a cruz. E em flagelo, aflição, a minha vida se reduz agora, minha nobre senhora. Afasta-te de mim, me deixa padecer nesse inferno sem fim, ele diz. Não me pergunte nada, deixa-me padecer aqui. A senhora não sabe o remorso que me agita, a senhora nunca vai penetrar a minha infinita dor. Esse assunto é unicamente meu. E ela, sem perder a calma, ela diz, meu filho, eu sei que você sofre, eu sei que você luta com esse remorso, com essa dor. Sei a dor que te causa esse remorso. Mas eu vim te falar que Deus é sempre amor em toda parte. E ela disse, a bondade do céu jamais condena. Eu venho como mãe, buscando um filho amado. E ele diz, ela diz para ele, né? Terás em breve uma nova existência. E ele fala, mãe? Eu não quero ouvir falar de mãe, Judas diz para ela. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar aqui nessa dor, sem poder fugir da verdadeira vida e sem poder fugir dos meus remorsos, eu fui procurar consolo nos braços da minha pobre mãe. Mas ela teve medo dos meus sofrimentos, Judas diz. A minha mãe teve medo dos meus sofrimentos e me expulsou depressa. Portanto, não me fales de mãe, nem me fales de amor, porque eu sou apenas um ser solitário e sofredor. E aí ela diz, meu filho, por mais que me recuses, eu não vou me alterar. Eu te amo, meu filho, e quero te ver feliz. Você terá um dia o coração beneficiado, banhado pelo esquecimento, numa nova existência de esperança. Eu mesma te levarei e te conduzirei aos braços de outra mãe. Pensa nisso e descansa. E o Judas respira e naquele instante, como quem esquece por um instante a própria dor, como quem se sai por um segundo daquele pesadelo atroz, ele pergunta, quem és, senhora, que me falas assim, sabendo-me traidor? És uma divina mulher irradiando amor? Ou és um anjo celestial envolto em luz? Aí ela olha nos olhos de Judas e diz, meu filho, eu sou Maria. Sou a mãe de Jesus. Lindo, né? Esse texto está no livro, o nome desse texto é Retrato de Mãe, é um texto do Espírito Maria Dolores, do livro Momentos de Ouro, que é um livro de diversos espíritos, psicografado por Chico Xavier. E ele nos mostra uma coisa nesse sábado de Aleluia, onde a gente se acostumou a malhar Judas, sem olhar muito para nós, ele nos mostra talvez uma coisa. Como está lá no livro dos Espíritos, a lei de justiça, de amor e de caridade. E fala, em toda a codificação espírita, que a lei de justiça não falha, ou seja, todas as nossas faltas encontrarão algum tipo de consequência, sem exceção. Só que o que esse texto traz para a nossa reflexão? Que se a lei de justiça não tem exceções, a lei de amor e caridade, que são a mesma, lei de justiça, amor e caridade. A justiça nunca vem desacompanhada da misericórdia. Isso quer dizer que se a justiça não abre exceções, o amor de Deus não abre exceções. A caridade não abre exceções. Então talvez tenha alguns de nós aqui, talvez todos nós tenhamos aqui, algum erro de hoje, de ontem ou de muito tempo atrás, que nos machuca a alma. E por ele a gente fica se punindo numa espécie de justiça própria e cruel da gente com a gente mesmo. Que essa mensagem de Maria, perdoando Judas e tendo esse carinho todo por Judas, possa nos mostrar isso. Que se a lei de justiça não abre exceções, o amor e a caridade também alcançam a todos nós, qualquer que seja o tamanho da falta que nós tenhamos cometido. Basta que para isso a gente se levante, se erga, como diz ali no Filho Pródigo, né? Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai e pedir que me aceite como mais um dos seus servidores.
qualquer que seja o tamanho das tuas faltas do passado, a lei de amor e a lei de caridade não te esquecerão. Que nós nos levantemos então e possamos olhar na direção do Pai, ver o que é que ainda nós precisamos fazer, o que ainda nós precisamos ajustar na nossa caminhada para que estejamos corretamente, em linha reta, na direção do Pai. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esses momentos em que pudemos refletir em torno da Tua misericórdia, Pai. Em que pudemos ter a certeza de que mesmo aqueles que erraram muito, mesmo aqueles que foram condenados por toda a humanidade, encontram a misericórdia, o perdão, o amparo e o amor diante de Ti, ó Pai, e dos Teus mensageiros. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que Deus lhe acompanhe e ilumine cada uma das suas escolhas. Obrigado.